Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elos da Engenharia Física. Aqui a ideia é conectar o presente com o futuro da engenharia física. Você que é um estudante, seja da UEMS ou de outra instituição, um profissional, ou simplesmente tem curiosidade sobre o que o engenheiro físico faz, atua, como ele pode atuar, aqui é o lugar. A nossa ideia é semanalmente conversar com um de nossos egressos que já atuam profissionalmente em diferentes áreas de mercado do trabalho, e aí conversar para entender como que ele chegou nesta posição e, quem sabe, aí despertar no jovem que hoje está no curso, ou aqueles que têm pretensão em fazer, que consigam, então, aí se espelhar e tirar algumas ideias, tirar algumas dúvidas, né? Nós temos hoje, já estamos aqui na quarto episódio, e hoje nós temos aqui a honra e o prazer de receber um dos nossos primeiros egressos, Hector Rigon, para este bate-papo. Olá, Hector, como vai? Tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Na Boa noite paz para e todo mundo que está contigo? assistindo também. Isso. Quanto tempo, hein, Hector? Então, professor, desde 2015 que eu não vejo o senhor. Faz uns dias, hein? Pois é, eu tenho falado para todos aqui. Vocês parece que depois que terminam, fogem da universidade, não querem saber mais da gente. Pô. Tem que É, passar aí. Tem que passar aí para trazer as boas novas aí. tem que combinar na semana acadêmica para a gente aparecer, né? Aí é Exato, legal, às vezes, né? Algum evento assim para network, né? Deu uma ideia para criar alguma coisa já nesse sentido, né? É interessante. exatamente. Esses eventos acontecem em várias universidades. A gente tem que começar a instituir isso, né? Seria Encontros. legal, professor. Eu acho que Assim, isso por é exemplo, vou contar um caso aqui rapidamente. O Wellington, né? Que ele participou do programa, estudou comigo. A Wellington estava fazendo uma consultoria com ele, daí eu falei com ele, ele falou para mim que estava precisando de um estagiário, né? Com tal sim. perfil. Aí eu fui lá na festa da festa junina da UEMS, fui na barraca da Aham. engenharia física e tinha um rapaz lá atendendo, né? Aí eu troquei ideia com ele, achei ele legal e tal, conversei e falei, cara, então eu vou te dar um estágio remunerado ainda. E aí falei com ele, e eu falei com ele e encaminhei os contatos e parece que vai dar certo para eles fazerem. Então, para você ver, né, como que encurta os Não, isso caminhos e... aí, olha, tem um amigo que trabalha comigo lá em Brasília, na CAPES, quando eu lá estou, né? E ele estava me contando, a gente estava lá semana passada, que ele, mês que vem, ele vai para Lavras, Viçosa, desculpe, para a Universidade Federal de Viçosa, levar o Uhum. sogro dele, que tem 91 anos, Eita, e que se formou há 65 anos. E eles vão fazer a festa que eles fazem lá dos formados, e há 65 anos ele se formou, ele vai lá na festa, faz questão caramba, de ir. Então é uma coisa bacana, isso é um vínculo que se cria que não pode ser desperdiçado, né? Você vê que achei muito legal. E aí legal deu demais. certo você falando aí desses encontros que eu acho que tem que fazer mesmo, é É. fundamental. Ainda para quem está em fase de começar a carreira, né? O jovem que está estudando, vocês que são recém-formados, né? Mas isso para perpetuar por muitos e muitos anos, né? Passando aí de gerações, né? Passando para filhos, e eu acho que isso que é legal. Que nem hoje lá ele está indo levar o sogro, né? Então Então, não, com certeza. normalmente ele vai levar as filhas dele junto, quer dizer, é uma coisa que fica, né? É uma história bonita, né? Muito legal. Mas quem sabe, vamos pensar nisso aí, vamos começar a Aproveitar quando tiver a semana acadêmica ainda é todo ano, tem ou não? Não, ele deu uma congelada, mas a gente precisa resgatar isso aí, voltar a fazer. O pessoal Uhum. do Ah, CA já tá. está planejando. E aí, sempre que tiver, fazer uma confraternização com os veteranos, né? E fazer um convite. E hoje é muito mais fácil até para organizar isso, né? Porque hoje a gente tem facilidade de encontrar vocês, né? Não é muito difícil como há 15, 20 anos atrás talvez era mais difícil, né? Hoje é mais fácil. E Mas você é, pode também fazer videochamada, né? Alguma coisa assim também. claro, claro, hoje nós temos tecnologias aí a nosso favor, né? Para essa comunicação, facilitar, né? Mas vamos lá, meu prezado, vamos conversar um pouquinho aqui que o pessoal que nos acompanha quer saber, quer conhecer vocês que por bom tempo o engenheiro físico era a mesma coisa que mosca branca, né, Hector? Quando você cursava É, aqui, sabia que existia, mas era difícil de ver e saber, né?
Hoje nós temos vários cursos esparramados pelo país, né? Mais o Brasil, que é mais novo, no mundo já é um profissional mais antigo. Mas vamos falar um pouquinho de você, Hector, para a gente deixar todo mundo atento e curioso para o fim. Só faça uma breve fala do que você está atuando hoje e depois a gente vai conversando até chegar nesse ponto. Tá. Faz uma simples fala, depois a gente detalha lá na frente. O que o Hector está fazendo hoje? Atualmente, eu estou trabalhando como gestor de inovação da Fundect, né? A Fundect já apoia muitos programas, principalmente de bolsas para professores, alunos, mas a minha área de atuação é a área de startups, né? Então é um braço forte que está crescendo muito dentro do estado e felizmente a Fundect está investindo bastante também. E além disso, eu sou empresário, né? Eu tenho a You Donuts, que é uma loja de donuts em Dourados e uma em Campo Grande. E agora também eu estou montando uma consultoria de inteligência artificial para negócios. Então, a minha carreira basicamente é trabalhando com empreendedorismo, né? Mas o fato de ter essa formação analítica, acadêmica na engenharia, me proporcionou muita coisa e um diferencial muito grande. Então, assim, eu acho que o mercado, sempre que eu falo, principalmente na parte de gestão de inovação, na parte de IA para negócio, quando eu falo que eu sou engenheiro físico, todo mundo já me dá uma autoridade muito maior do que se eu tivesse talvez outro curso que não fosse engenharia física. Legal, legal. E como tudo começou essa história, Hector? Como que você descobriu a engenharia física aqui na UENS? Estava terminando o ensino médio, como é que foi esse momento? Foi em 2009, né? Eu assistia muito History Channel e tinha muitos documentários sobre o universo, cosmos. Então eu gostava muito dessa área, né? Da cosmologia, da física moderna, né? E aí quando eu vi engenharia física, assim, foi principalmente por isso, por esse gosto da física mesmo, principalmente da questão de cosmologia, né? E aí eu vi o vestibular, fiz, consegui passar. E em 2010, né? Foi isso aí. Aí a primeira turma. Tá, Então foi 2010, muito difícil, 2010. né? Porque para você ver, né, quem deu o trote na minha turma foi o pessoal da física, né? Não tinha nem engenharia física. Sim, sim, sim. É a primeira turma mesmo, entrou em É, início de 2010. aí, Que como não tinha legal. veterano, quem deu o trote foi o pessoal da física. Então, assim, e aí a gente foi ter também, era um engenheiro, assim, para dar aula pra gente, engenheiro físico, acho que foi o professor Daniel, depois do terceiro ou quarto ano. Então, demorou até pra gente ter contato, assim, com o pessoal da área, né? Como foi o segundo curso do Brasil. Isso. E Mas eu me lembro também, assim, que no segundo ano, ou no primeiro ano, a gente já foi fazer um simpósio de engenharia física lá em Porto Alegre. Porque daí Lembro aconteceu disso, o seguinte, né? Não sei se o senhor lembra desse simpósio que teve. lembro. Depois veio para cá, inclusive, não foi? Um É, ano, dois. lá foi primeiro lá, que foi em 2011, eu acho. Porque tinha engenharia física na UFSCar, que era o primeiro curso, aí Aham. veio para a UEMS, que foi o segundo curso, e o terceiro curso foi na URGS, lá, a Federal do Rio Grande do Sul. E aí Sim. eles fizeram o simpósio lá e a gente foi. Cara, a gente foi numa vanzinha, 24 horas de viagem, aí fomos umas 10 pessoas, assim. Foi muito legal, Aham. desbravador, né? Porque, como não tinha muita coisa na área e tal, mas já foi importante porque alguns engenheiros físicos da UFSCar, eles foram lá. Então, eles já falaram como é que eles estavam atuando. Então, começou-se a criar pra gente, na nossa mente, como que a gente poderia atuar no futuro, né? Isso foi massa pra Certo. caramba. Ô, Hector, você é daqui de Dourados ou você precisou se mudar para fazer o curso? Não, eu sou de uma cidadezinha bem pequena que chama Porto Vilma. É uma vila, na verdade. É Mas perto aonde? de, Aqui no estado? é perto de Macaúba, ela é distrito de Deodápolis, perto de Isso. Pesal, naquela região ali. A Sei, minha mãe sei, é sei. professora de lá, né? Eu vivi lá até os 17 anos, meu pai ainda mora lá. E aí, quando deu 17, a gente foi para Dourados para estudar, né? Aí eu fiz um terceiro ano e depois a faculdade de Dourados. Fiquei lá muito tempo, né? Mas eu sou desse Ah, lugar, tem 1.000 habitantes lá, professor, é minúsculo. Então, é uma é. vila mesmo. É perto de Teodápolis, então. Eu não É, conheço. Que legal. Eu conheço ali perto, acho que é Culturama, é isso? mais ou menos, é tipo Lagoa Culturama, Bonita. só que é do outro lado, é ali mais ou menos, é. Lagoa Bonita, não tem uma? Lagoa Bonita Isso, é também. Lagoa Bonita, é distrito de Deodápolis também. Porto Vilma também é distrito de Deodápolis, no caso. Porto Vivo, só que Porto Vivo fica do outro lado, não é para esse É, mesmo lado. fica indo lá para Ipesal, pro lado Ah, de entendi, entendi. Eu Evangélica. sempre passo ali, mas eu estou indo para Ivinhema, Nova Andradina, então fica do Uhum. lado. É Entendi, naquela entendi. região ali.
Legal, então, bom, aí você veio para cá, mas você veio para estudar antes da universidade, né? Você veio para terminar o É, ensino médio. eu fiz no terceiro ano, né? E aí depois Tá, também fiquei na universidade, aí fiquei até 2022, mais ou menos, em tá, Dourados, né? legal. Aí agora você está em Campo Grande. Isso, agora eu tô em Campo Grande. Legal. E quando você chegou na universidade, você já falou, então, aí começou a falar dessas novidades, né? Que tinha sempre, eu lembro das primeiras turmas, a dúvida, né, do engenheiro físico, o que que faz, aonde faz, como é que faz, vocês tinham um problema com o CREA, qual vai ser o CREA que nós vamos ter, eu lembro muito disso, né? E para além disso, teve outras coisas que te chamou a atenção na universidade, ou seja de preocupação, algum momento, coisas marcantes que te fez pensar a forma de estudar, alguma coisa assim que você já notou, diferente do que você tinha habitualmente, ou fazia habitualmente? Você percebe isso? Consegue lembrar de alguma coisa assim? Ah, lembro, com certeza, porque quando eu cheguei, não tinha uma base matemática muito boa, era bem fraca, na verdade. Então eu sofri É, muito no começo e também não parece que eu não estava muito afim de fazer o curso. Então eu já cheguei e já peguei 7 DP no primeiro ano. Aí eu já me lasquei pra caramba. Eu falei, caramba, cara. Só que daí a partir do segundo ano, eu falei, pô, eu gostei, eu acho que tem futuro, eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar e eu me formei ainda em 5 anos e meio. Ainda me recuperei praticamente, né? você correu E atrás. não, corri atrás. Foi muito sofrido, né? Porque o curso de engenharia é muito difícil. Naquela época não tinha chat GPT ainda, né, professor? Aí ficava mais difícil ainda, né? O WhatsApp estava começando, pra você ter ideia, né? Então, Sim, sim, foram sim. tempos difíceis, né? Mas, assim, É, hoje, eu falo, assim, para quem tá vendo, que tá nos primeiros anos e tal, eu vejo, assim, existe um discurso muito grande que fala que você não precisa nem fazer mais faculdade, que hoje dá para você ganhar dinheiro com outras coisas. Realmente dá para ganhar dinheiro com outras coisas, tem muitas oportunidades. Mas, para mim, pessoalmente, eu fazer engenharia física, um curso tão difícil, apesar de eu não usar física, às vezes teórica no meu trabalho, nada, mas eu particularmente dei um salto intelectual gigante, assim, sabe? Eu acho que todo esse tempo, esse treinamento para o meu cérebro me fez ser capaz de aprender qualquer coisa, ser capaz de trabalhar em qualquer área. E eu garanto que se eu tivesse feito uma faculdade aí de 1 ano, 2 anos ou mais fácil, eu não tinha dado esse salto intelectual para mim, sim. Então eu acho que valeu o maior aprendizado, a maior coisa para mim foi isso, sabe? De você poder sim. atuar em qualquer área, fazer o que você quiser depois, porque você ficou 5 anos estudando pra caramba, fez o É. seu cérebro expandir e isso vai te proporcionar um aprendizado de vida que você não tem em qualquer lugar, né? Com certeza, porque o curso em si, ele já é desafiador, né, na sua essência, né? Pelo Sim. volume de conteúdo, volume de atividades que o estudante tem que fazer. Então, isso passa a ser desafiador, como você falou, é uma prática, e é uma prática intelectual, e isto te desperta muito facilmente a aceitação pelos desafios. Eu acho que essa é a ideia, né? Você não fica muito restrito. Então você faz quântica, você faz elétrica, você faz as disciplinas tal de física, que às vezes você fala assim, eu não uso nada disso hoje profissionalmente, mas não é para essa essência mesmo. A ideia no curso que você faça, se não vai seguir a carreira acadêmica, é exatamente para você, eu diria assim, em síntese, aceitar melhor e mais facilmente os desafios. Porque tudo na vida é desafios. Para cada escolha, a É, gente tem os desafios da escolha, né? De fazer a melhor escolha, fazer a melhor tomada de decisão. Então, com certeza, o curso lhe proporciona isso, que é o que você, é esse sentimento mesmo que você tem e que é o que a gente espera. Agora, você falou no início que você tinha um problema da base matemática, né? E que você isso. correu atrás para terminar o seu curso em 5 anos e meio. Que mágica você fez para contornar isto? Porque essa sua realidade, Hector, não é exclusividade sua. E hoje a gente percebe que é de muitos acadêmicos que entram na engenharia física, né? Então seria Uhum. muito legal se você conseguisse falar para esses que estão nos acompanhando qual foi a mágica e como é que você conseguiu superar este déficit que você então percebeu que tinha quando você entrou no curso. Primeiro foi, assim, a nossa turma era muito unida, tanto que a gente é amigo até hoje, né? E a gente
fala, quarta-feira, por exemplo, agora eu tenho uma reunião com o Calil, o Wellington e o Cristiano, que todos estudaram comigo, né? Que esse curso que eu estou fazendo de IA para negócio e vendas, eu vou passar para eles me darem um feedback, enfim. Então a nossa turma era muito unida. Então, eu tendo essas dificuldades, a gente se reunia para estudar na casa do Wellington, na casa do Naigo, na casa do Cristiano. Então, eu sempre perguntava para eles. O Naigo me ensinou muito, me ajudou muito. O Wellington também sempre me ajudou pra caramba. O Cristiano. Então, assim, eu tinha essa deficiência, e aí os caras me ajudavam pra caramba. E, claro, a gente corre atrás também dos professores para ensinar, mas eu acho que a turma, como união, é uma das principais coisas. Porque quando você vai trabalhar, você percebe que quem é muito individualista, as empresas não querem, as grandes empresas não querem as pessoas que são muito individualistas. Pode ser inteligente, pode ser o mais perfeito que for, mas se você não tiver esse trabalho em grupo, essa união, dificilmente você chega no topo. Então, foi o que me ajudou pra caramba, assim, que me fez dar esse estalo e conseguir fazer, né, as provas e conseguir passar e chegar até o fim, por mais difícil que fosse, né. Todos vocês que fizeram aqui, o Paulo também comentou O isso, né, Paulo. o Wellington, que eu já conversei, eles mencionaram essa ideia de que vocês faziam um grande grupo. Isso foi bacana para superar os desafios da academia naquela época, e que é legal que vocês trazem essa amizade e vocês se ajudam, de certo modo, até hoje, né, na carreira profissional, como você falou, vai se reunir com os colegas, falar do projeto que está fazendo, e eles vão dar os pitacos. Isso é legal. É o tal do networking estabelecido ainda em graduação, né, e que ficou aí para até agora. Aí já aproveita, então, que você vai falar com seus colegas na quarta-feira, faça propaganda do nosso canal e peça para eles, eu tenho contato, fala para eles responderem a nossa acadêmica Ana, que está entrando em contato com todos, que eu quero conversar com todo mundo, não tem problema. Não, a gente Todos... tá mandando no grupo lá, o pessoal tá acompanhando, já tá todos inscritos, né? O pessoal tá acompanhando. Legal, legal. Então fala para eles responderem. A Ana está fazendo contato. Com quem ela não entrar em contato, pode me mandar o contato, vocês que já. Uhum. Então a Aí gente já tem está. até o Carlos Mateus, do Giba, que tava querendo participar. Eu falei para ele, falei, não, vamos falar com o professor lá, vamos entrar em contato com você. Pode, O Giba pode. é a lenda. Ele era a lenda da engenharia física, o professor. Manda, passa meu contato para ele, pode pedir para ele me mandar uma mensagem e a gente começa a conversar, tá bom? Ah, não, beleza, vou falar para ele sim. Para todos eles, porque às vezes a gente não entra em contato, pensa que a gente não quer conversar. A ideia é conversar com todo mundo que queira bater esse papo, tá bom? A gente Com vai certeza. fazendo por semana, a gente vai fazer esse ano alguns, não vai conseguir atender todos, mas a ideia é continuar o ano que vem, a gente vai permanentemente conversando aí com vocês, tá bom? Uhum. Bom, então aí você já falou dessa parte da superação das dificuldades na época da graduação. E durante a graduação, além das atividades em sala de aula, você chegou a fazer teve oportunidade de fazer algum projeto de extensão, iniciação? Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido ou se voltou para as disciplinas mesmo? Assim, eu nunca quis muito seguir a carreira acadêmica, né? E também não tinha, como eu vim de lugar pequeno, não tinha essa instrução, não sabia direito o que era. E eu acredito Sim, que na época, principalmente, não se difundiu tanto essa questão de iniciação científica, bolsas, e também a questão de eu ter as DP sempre me barrava. E aí eu certo. acabei desanimando nesse sentido e acabei não fazendo. Me Tá. arrependo, assim, né? Porque a gente tem uma evolução na escrita, que é muito bom, né? Você tem uma evolução de, às vezes, se aperfeiçoar em um tipo de assunto que você já vai ficando bom, né? E uma Sim, outra dica que eu digo, assim, para a galera que está na faculdade ainda é o seguinte: é você já desde o começo, se você conseguir, às vezes você vai encontrar o que você mais gosta no final do curso ou no começo. O meu, no caso, foi depois, que foi empreendedorismo. Mas tá. quem já encontra isso, se eu já gosto de automação, se eu já gosto de inteligência artificial, ou se eu já gosto de física aplicada, que é da aula, aí você começa desde o começo do curso, fazer uma iniciação científica na área, ou se for uma coisa de mercado, você já começa a procurar um estágio, alguma coisa para trabalhar, nem que seja informalmente, nem que você não ganhe nada, porque a engenharia física, como ela é essa profissão muito vasta, você tem que correr atrás, se aperfeiçoar em uma área, ou vendas. Por exemplo, o pessoal que estudou comigo, a galera que se dá bem pra caramba, que tá ganhando muita grana, tá trabalhando com vendas.
Aham. Então, extremamente competentes por serem engenheiros. Então, não é que, pô, eu dei errado, vou trabalhar com vendas. Não, senhor. É o fato de você ser engenheiro, de ter esse aporte intelectual gigante que vai te fazer se dar bem em várias profissões. Os bancos amam engenheiros. Essas instituições, igual que eu tô, que é que de fomento à inovação, eles também gostam muito. Então, a gente tem muita oportunidade. Às vezes a pessoa fala, mas é duro que o engenheiro físico não é igual ao engenheiro civil, tem algo específico. Cara, mas aí, ao mesmo tempo você tem 1 milhão de oportunidades, que é só que você precisa se especializar, né? Ficar estudando Sim, por conta, fazer um MBA. E aí eu acho que a iniciação científica bate um pouco nessa tecla. sim, sim. Eu entendi. Poderia ter despertado talvez uma outra vontade, né? Mas é legal Sim, fazer experimentos, né? Testar na universidade enquanto tem a oportunidade, né? Aproveitar, né? exatamente. Você sabe que, diferentemente da sua época, hoje o estudante na UEMS tem oportunidade até de sair do país para estágios. Nós temos estudantes da engenharia física Legal. hoje que conseguem ficar 2 meses aí fora, em outro país, com apoio de mobilidade internacional da própria universidade. Eu tive um aluno que foi o ano passado para os Estados Unidos, ficou 2 meses lá, quase 3. Caramba, legal. Isso aí faz Ou total seja, diferença. tem mais oportunidades, né? Tem mais coisas que podem acontecer. Deixa E eu te abre a perguntar. mente, né? Exato, exato, nossa. E ele estabelece contatos, não aconteceu propriamente no nosso curso, mas a gente sabe, de garotos aqui da graduação que foram fazer estágio, tem um que foi no Canadá fazer estágio, voltou, e agora o professor que recebeu ele lá está com bolsa de lá, querendo que ele passe 6 meses. Você vê, isso é Caramba, que legal. legal, vai As oportunidades vão surgindo, né? Isso que é massa. surgindo. Se você fica ou não experimenta, é mais difícil dessas chances aparecerem para você, né? É Então, verdade. não pode você fechar as portas. Se as portas se abrem, vai aproveitando e vai, né, vai caminhando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que na estrutura do curso, no finalzinho, vocês se voltam para o estágio, né, se dedicam para o estágio. Como é que foi essa sua experiência no estágio? Foi bacana também para te despertar alguma vocação? Como é que foi? O meu estágio na nossa época foi bem difícil, assim, de conseguir, principalmente em Dourados. E como também não tinha essa questão de internet, tanto assim, até tinha internet, né, mas não era tão difundido, assim, de você ir atrás e tal. Então eu fiz um estágio na Cooperplan, só que eu fiz um estágio na área de consultoria financeira. E foi Tá, bom já também, que eu tive uma base boa, mas não foi o que eu vinha trabalhar depois, né? certo, certo. Entendi. E aí, quando você terminou o curso, aí você então começou a atuar, e aí você hoje, como você falou, você já está com esta empresa aqui, tem uma empresa também em Campo Grande. Fale um pouquinho dessas, mas vamos evitar falar o nome para não fazer merchan, eu sei que para você seria bom, Uhum. mas como nossa gravação está ficando numa instituição pública, eles pedem para a gente evitar. Sim, sim. Tente abordar a sua empresa, então, ou falar um pouquinho dela, com muita tranquilidade. Fale um pouquinho como que despertou isso que você fez. Aparentemente, você tinha comentado, distanciou um pouco você e depois você voltou mais para a sua formação e atuação. Fale um pouquinho para nós, faça uma narrativa desse período aí, como é que foi. Quando eu me formei em 2015, eu, na verdade, ainda passei para fazer um mestrado em engenharia agrícola na UFGT. Ah, Mas aí eu tá. comecei a fazer lá, não gostei muito, e aí também o professor, não gostei muito dele, a gente teve uns problemas, assim, que eu preferi também não continuar. E Aham. aí eu falei, pô, não vou mais para a área acadêmica. Aí eu fiz apliquei para fazer a especialização em engenharia de segurança do trabalho, né, na Escola Politécnica da USP. Aí, Certo. pô, falei, poxa, eu vou fazer numa universidade legal e tal, né? Aí eu comecei a fazer, Aham. e eu era semi-presencial, eu ia lá a cada 6 meses na Poli da USP, né? Aham. E comecei um estágio em engenharia de segurança do trabalho num escritório em Dourados. E aí eu comecei a Certo. aprender bastante mesmo, né? Porque o estágio, junto com o pessoal que trabalha com consultoria, você acaba abordando diversas coisas todos os dias, e aí que você realmente aprende mesmo, na prática, né? E a gente fica só na teoria. É, Fiquei por é um isso. tempo, só que durante 2 anos eu me formei tudo, terminei a minha pós. Eu sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, emiti alguns DRTs pelo CREA, né? Aham. Mas aí eu passei no processo seletivo do Sebrae, que era para agente local de inovação. Esse Tá. processo seletivo,
Foi em 2018, mais ou menos. Não, foi em 2016 esse processo seletivo. Tá. E foi assim, tinha umas 500 pessoas, eram 30 vagas, e eu não sei como eu consegui passar, mas eu passei, né? E até assim, eu não estudei para a prova muito, e eu consegui passar, só que a dinâmica de grupo, que foi o primordial, que é o que eu estava falando para o senhor, da gente ter essa visão de saber se relacionar com as pessoas, de estudar a liderança, de estudar comportamento em grupo. Então, mesmo eu não tendo ido tão bem na prova, nas dinâmicas de grupo eu fiquei em segundo no geral, sendo que eu fui muito mal na prova. Mas quando foi que a gente ficou um mês fazendo dinâmica de grupo, daí eu me destaquei e consegui passar. Por quê? Porque eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, porque eu entendi que a gente tem que ter muita humildade e aprender com todo mundo, puxar as pessoas que são mais quietas quando está fazendo alguma atividade. Então, isso são coisas que a vida ensina a gente e que são grandes diferenciais, né? Para a gente atuar em equipe e tudo. Certo. E aí eu acabei, eu passei, aí disso era um projeto de 2 anos e meio, que era CNPq, Fundect e Sebrae. Então, eles pagavam a bolsa para mim, né? E aí eu trabalhava como consultor de empresas, como agente local de inovação. Aí eu fiz toda a prospecção de empresas e comecei a atender mais de 40 empresas em Dourados, mais ou menos. Foi 2 anos. É bastante empresa. E eu tive que ir atrás. Foi um baita treinamento, porque o empresário de pequena empresa, igual a minha, são pessoas que não têm tempo, são pessoas difíceis de lidar. Então, assim, fazer essa prospecção, eu ia empresa em empresa, falar assim, para mim serviu como uma grande bagagem, para não ter medo mais de falar com ninguém, para não ter medo de ir atrás, conseguir essas pessoas, essas empresas. E o Sebrae também ofereceu muitas capacitações durante esse período, né, pra gente. Então, a gente fazia direto eventos, vinha palestras, treinamentos, e para mim foi. Aí isso mudou a minha chave, assim, para o empreendedorismo. Eu falei, agora eu quero trabalhar com negócio. E inovação também, né? Porque inovação também é algo bem teórico. Até eu estou pensando em fazer um mestrado agora em inovação. Legal. E aqui no IFMS tem, né? Eu comecei a fazer um mestrado em engenharia de produção aqui na UFMS esse ano. Eu passei tudo, fui fazer. Só que, como eu tenho 2 lojas, eu trabalho na Fundete, e aí eu não tive tempo, aí eu tive que cancelar. E também por ser muito específico em engenharia, para mim compensa mais fazer uma inovação. Certo. Aí, voltando, né, eu estava no Sebrae, fiquei lá por esse tempo, e quando acabou, eu pensei em abrir um negócio. Aí eu conheci minha noiva, que é formada em gastronomia, ela é mestre em engenharia de alimentos, e eu sempre pensei, poxa, não existe nada de donuts, né, na região para comprar. Sempre eu enxerguei essa lacuna no mercado, e aí eu resolvi abrir essa loja. Daí foi também, aí que foi realmente, assim, o maior aprendizado da minha vida. Porque aí é você pagar imposto, é você pagar um monte de funcionário, é você ter responsabilidade, é você aprender marketing, é você aprender gestão, é você aprender inovação, é você aprender, é uma grande escola. Só que ao mesmo tempo, professor, eu tinha terminado minha especialização em engenharia de segurança do trabalho, aí eu já fui fazer um MBA na PUC em gestão de negócios. Então eu nunca parei de estudar. Que aí eu já comecei também a fazer esse MBA em gestão de negócios, porque eu abri um negócio e você precisa aprender. Aí você precisa continuar estudando muito, cara. Assim, então eu estudei com os principais players do mercado, que tinham um curso, eu comprei, eu continuei fazendo esse MBA. E a nossa loja prosperou, mesmo que foi bem na época da Covid, né, 19, que teve muitas coisas difíceis, né? A gente trabalhou muito no delivery, mas fomos se adaptando. E mais ou menos em 2022 eu vim para Campo Grande, que eu abri outra loja aqui. E aí foi também totalmente desafiador. Por quê? Porque eu tenho que ter uma loja em Dourados rodando sem mim. E as empresas, elas enfrentam essa grande dificuldade, né? Você sair da sua empresa e ela continuar rodando. Certo. E você superou isso? Para você chegar nesse grau de maturidade, você tem que estudar muito gestão de pessoas, você tem que encontrar um time que seja confiável, você tem que ter processos estabelecidos, processos padronizados. Então não é fácil, né? Você aprender tudo isso, mas conseguimos. E aí... Esse período no Sebrae te ajudou bastante para isso também. Já me ajudou, né? Porque foi a base de empreendedorismo, assim, né? Mas me deu uma base. Mas quando você tem a sua própria empresa, aí o jogo muda totalmente, né? Claro. Porque as responsabilidades são suas, né? Tem alvará que você não sabe, tem um monte de imposto que você não sabe, aí você vai descobrindo essas coisas.
Aí, às vezes, uma pessoa fica doente, aí você começa a entender todo o processo. E o Brasil é um país muito burocrático e muito difícil de trabalhar, então você tem que correr muito atrás. Mas a gente vai se virando, né, e vai se adaptando. Sim, sim. Eu acredito que vários países, né, grande parte dos países tem as suas regulamentações que elas tornam as coisas dificultosas, né? Mas é óbvio que isso aí tudo é para dar uma boa organização. E o que eu achei legal que você falou é que você nunca deixou de estudar, quer dizer, que você continuou estudando e aprendendo e foi aí que foi despertando, inclusive, essa vocação. Isso é outro perfil do engenheiro físico, que a gente sempre fala, que é um profissional que está sempre em aprendizado, né? Aplicando o que já conhece e incorporando novos conhecimentos para poder estar sempre resolvendo problemas ou soluções como este. Você, na verdade, não deixou de resolver um problema que vocês perceberam que era uma oportunidade de um negócio e foi atrás de aprender, e, enfim, uma coisa que, o que eu quero dizer, não veio do seu curso. Talvez a parte de Exatamente. gestão, aí você acabou correndo atrás, mas a facilidade de você lidar com a absorção de conhecimentos, eu acho que isso também pode ter te ajudado, né? Assim, fazendo uma análise, e juntando com a sua esposa, noiva, né, na época, e aí vocês criaram um negócio muito interessante. Bacana isso aí. E aí, continuando nessa toada, hoje então está com as duas empresas, tá tudo bem, tá feliz nessa realização? Aí como você falou, né, como eu comecei a trabalhar com negócios, eu fiz um MBA na PUC, que foi um MBA muito bom, assim, recomendo pra caramba quem fazer na PUC, é esse que eu fiz, que me deu muito retorno, assim, técnico, né, com grandes professores. E aí eu terminei, e aí também eu fiz depois, aí em seguida eu já fiz um MBA em gestão de projetos. Tá. E agora eu estou finalizando o meu MBA em inteligência artificial. Então eu tenho já 4 pós-graduações, né? Então, Tá. assim, eu nunca parei. Desde quando eu me formei, eu tô sempre fazendo alguma coisa. E aí eu fui direcionando para mim ficar cada vez mais especialista. Por isso que daí eu falei para o senhor que esse ano que vem, eu quero fazer no IFMS o mestrado em inovação, que daí já é minha área, inovação e IA, né? Legal. E a engenharia física, ela te capacita demais nisso, que ela te dá o poder de você fazer o curso que você quiser, o MBA que Sim. você quiser. Não vai te faltar conhecimento, assim, forças, né, para estudar, porque você já estudou muito. Aí você consegue, né? Não tem jeito. Você aceita os desafios, era o que a gente falava no início, né? Mais facilmente. Mas e aí, então, quais são os desafios seus de momento, então, agora? Para além das empresas, você está falando aí que você também está com um projeto de IA e tem outras ideias aí, como é que Isso. é isso? É que aí, ano passado, eu estava trabalhando muito no atendimento da empresa, e realmente não é fácil você trabalhar atendendo cliente. E assim, eu tava me sentindo meio frustrado e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou sair da operação. Vou manter as empresas, mas eu quero sair da operação. Eu quero atuar em outras áreas, com outras empresas, porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar de negócio. Se você tiver um negócio, quiser falar comigo, a gente fala, eu dou pitaco pra caramba, por causa, desde a minha formação do Sebrae, era isso, né? Eu ficar falando da empresa dos outros, da minha também. E aí eu Aham. comecei a fazer processos seletivos. A princípio, eu estava disposto a entrar em algo de inovação ou até em segurança do trabalho, que eu tinha já o conhecimento de engenharia, mas eu tinha preferência para inovação. E aí teve um processo seletivo para gestor de inovação, gestor de projetos de inovação. E calhou de eu ter esse MBA em gestão de projetos também, que foi o que também me deu uma pontuação mais alta, para você ver como que vale a pena, né, em processo seletivo, um MBA desse já me deu uma vantagem em relação aos outros candidatos. Aí eu fui aprovado. Aí hoje eu trabalho na Fundex desde dezembro, na gerência de inovação da Fundex, que é um braço, para quem não sabe, né, o pessoal já deve ter visto aí na faculdade, a Fundex financia muitas bolsas, né, muitos projetos dentro da faculdade, né, Sim, projeto de extensão, né, eu acho que deve ter sido, né, contemplado já com alguns, né. sim, já. Para além das bolsas em oportunidades para os estudantes, assim, né? Mas eles têm bolsas, têm editais até para recém-doutores serem absorvidos Sim. na instituição. Então, o Então, eu Fundex já tem um conhecia a projeto. Fundex, né, da época da faculdade, mas aí eu entrei nesse braço deles, que é a gerência de inovação, que é a parte que trabalha com startups e fomento à inovação do Estado. Então, Certo. eu não trabalho tanto com a parte acadêmica, apesar de a gente lançou, por exemplo, alguns programas lá,
que tem várias pessoas da UCDB, da UFGD, a gente fez visitas aí, visitas técnicas, né, que eu faço uma espécie de auditoria, né, para ver se realmente a pessoa fez a parte técnica, a parte financeira e a parte de inovação mesmo. A gente faz a constatação, a auditoria, né, faz as visitas. Então, para mim foi muito legal, né, ir lá no FGD com os professores, conversar, fazer isso. E aí eu venho crescendo bastante lá dentro, consigo trazer muitas ideias de fora, melhorar os processos, fazer coisas que eu já tinha experiência da minha empresa. Então, para você ver, né, assim, a gente vai construindo uma carreira com essa E, base e vai se ligando. Eu tenho uma engenharia forte, depois eu me capacito em empreendedorismo, depois eu aprendo gestão, depois eu aprendo inovação. Aí eu entro nesse emprego, eu já tenho uma bagagem muito grande, vou criando meu nome ali, fazendo essas coisas. É, isso. e aí agora, eu tô trabalhando também, eu montei uma consultoria, que é um treinamento, né, de inteligência artificial para negócios, especificamente produtividade. Estava falando para o senhor, né? E Tá. hoje a gente está com milhões de ferramentas, né? E as pessoas Certo. ficam confusas, né? Tanto de E, ferramenta que tem, e a gente já tem tanta coisa, professor, que dá para utilizar no dia a dia, e a galera não está usando. Aí eu montei esse treinamento, fiquei estudando tudo. Aí eu já fiz esse treinamento 2 vezes na UFMS, eu fiz numa semana acadêmica de cidades inteligentes, que foi o pessoal, principalmente da engenharia, da FAENG lá, que é a Faculdade de Engenharia da UFMS. Depois eu fiz uhum. para as startups incubadas na UFMS, esse treinamento, eu dei o workshop lá, né? Fiz na Certo. UEMS também de Campo Grande, a UEMS de Campo Grande aqui, que está tomando muita força, está começando a incubar empresas, está começando a fazer, assim, e o que eu acho mais legal, e voltando um pouco à Fundec, é que a gente está transformando, professor, transformando pesquisas em notas fiscais. Eu vi muito isso acontecer, que é o quê? Vários professores têm as suas pesquisas, têm expertise, aí ele vai lá, pega essa solução e leva para o mercado. E isso gera nota fiscal, isso gera venda, isso gera o desenvolvimento do Estado. A gente tem acontecido muito isso, assim, para mim é muito legal, porque a minha grande crítica à universidade, assim, no Brasil, nesse sentido, é que sempre houve um penhasco entre o mercado, as empresas e a universidade. A universidade você tem uma expertise muito grande, tem muita gente competente, e as empresas estão precisando de um monte de gente para resolver problema, mas ninguém faz essa ponte, sabe? Sim, E sim. quando o pesquisador traz isso para o mercado e ele consegue gerar notas fiscais, fazer coisas que a sociedade vai absorver, eu acho fantástico, assim. Então, aí eu liguei tudo, tanto minha consultoria de IA para negócio que eu estou fazendo para o pessoal de universidade, vários de startup já me contrataram e tal, quanto também no meu trabalho na Fundect, que eu acho que tem esse valor gigante, além só uma questão assim que faz essa ponte, sabe, entre universidade e mercado. Para mim é fantástico isso. É que nós estamos chegando no momento que isto está sendo facilitado, né? Eu vou te falar, quando eu estava na pós-graduação, então já tem aí mais de 25 anos por aí, Uhum. o que que acontecia lá na época? A gente tinha as palestras, a gente tinha os professores conversando, tentando incentivar, motivar, para diminuir esse distanciamento das empresas com as universidades. Porque o que que acontece, Hector? O Brasil, para desenvolver conhecimento, né, ela precisava ter mestres e doutores para atuarem aí em projetos que pudessem chegar a esse fim. Só que como que faria isto há 20 e poucos anos atrás, se nós não tínhamos em número no Brasil profissionais então que tivessem essa pegada de mestres e doutores? Então o Brasil ele começou a incentivar, né, o país começou a desenvolver várias políticas públicas para fomentar o número destes profissionais, para que pudesse aumentar e transbordar das academias. Então, nós vivemos isto nos últimos anos, o Brasil crescendo no número de mestres e doutores, que estão hoje, que começaram a sair do eixo sul-sudeste e começaram a É verdade. esparramar pelo Brasil todo. Né? Eu estou no centro-oeste, eu não era daqui, e tem vários colegas aqui, né, aí em Campo Grande, outros que a gente conhece mais para o norte, a região norte. Então, o Brasil se expandiu em número de mestres e doutores e também em todos os estados começou a ter este profissional que poderia
desenvolver ciência, tecnologia e algo que pudesse reverter em nota fiscal, como você mencionou. E então nós estamos... Essa frase, assim, só para dar os créditos, é o meu chefe, que é o Nalvo, que é diretor da Fundect, ele que sempre fala nas palestras que ele vai apresentar, e eu acho fantástico, porque reflete mesmo um objetivo de acontecer, né? Eu conheço o Nalvo, eu acrescentaria a essa fala dele que antes da gente poder gerar um conhecimento que gera nota fiscal, a gente precisou gerar um conhecimento para gerar imposto de renda. Você está me entendendo? É verdade. Porque com o imposto de renda de pessoa física, significa que a pessoa já está com um ganho bacana para poder, né, contribuir com o imposto de renda. Então, essa foi uma pegada. E, assim, historicamente, então, as universidades brasileiras, elas, então, que formavam os mestres e doutores, foram se expandindo, aumentando o seu quadro e a expansão regional, que eu digo, né? Então, hoje nós conseguimos, por exemplo, aqui em Dourados, nós temos um programa, o PGRN, com oferta de cursos de mestrado e doutorado. Uhum. E isso nós estamos completando hoje 15 anos, né, esse ano. Ele tem a mesma idade do tempo da engenharia física, nasceram no mesmo ano. Sim. Então, há 15 anos, nós somos muito jovens nisso. Se você pensar que antes, quem quisesse fazer mestrado e doutorado tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Procurar um grande centro. E aí, então, o que isso nos proporciona? Porque quando a gente vem para a academia e vem fazer a ciência, e aí a gente trabalha com a formação de mestres e doutores em cima de um tema que traz consigo a tecnologia, uma inovação. Então, hoje a gente tem condições de fazer esta oferta, diminuir essa distância que você se referenciou. É exatamente isso. Eu acho que hoje o momento ele está muito mais propício do que era há 25 anos atrás. A tecnologia também, né, professor? Ajuda a gente a difundir as informações mais fáceis, né? Por exemplo, hoje os caras sabem se ele tem um problema de materiais, por exemplo, ele pode procurar uma universidade e às vezes encontrar um professor no laboratório que possa desenvolver essa solução para ele nas empresas, né? Então também é uma questão de mentalidade, na verdade muito mentalidade, né? Tanto da população, dos empresários, né? Quanto também das universidades, né? Então eu acho que felizmente a gente está se caminhando para um caminho melhor, assim, no sentido de igual a gente estava na engenharia, né? Que era nossa. Então o foco, né? Da engenharia é geralmente mais para o mercado do que para a academia, né? Geralmente, sim, né? Sim, então hoje assim, por exemplo, eu estava no FMS agora, que eu fiz a palestra lá para o Hub Prime, que chama, que é um hub para startups, lá que eles desenvolveram para incubar algumas startups. E eles estão com um programa agora sim, que eles pegam as empresas de Campo Grande, empresas aí que têm alguns problemas e tentam fazer essa ligação com os pesquisadores da universidade, com quem pode resolver esse problema. E exato, isso é muito legal, né? E, por exemplo, assim, ó, de inovação, a gente tem algum... e aí, assim, que cria... Então, eu acho que num curso de engenharia igual o nosso, os alunos têm que ficar ligados com isso, sabe? Às vezes eles têm alguma ideia, tudo, chamam um professor, chamam uma empresa e consegue resolver alguma coisa da sociedade, ou consegue dar um primeiro passo, e muitas vezes consegue também, agora, muito legal que a Fundect está fomentando muitas empresas, né? Então, você pode ganhar, como professor, a gente tem vários professores que ganham fomento, e nesse caso não é um fomento para pesquisa em si, é um fomento para a pesquisa virar uma empresa, ou a pesquisa virar uma solução. Isso eu acho assim que é um braço que tem que ter dentro da engenharia, principalmente da engenharia física. Eu sou cria, né, da engenharia física, eu acredito que seria muito legal ela ter, né? Sim, com certeza. É outro momento hoje, tem que ser incorporado a isso aí, sem dúvida. Os projetos, seja até em disciplinas ou formas de abordar isto durante a formação do aluno, né, do acadêmico. Dinâmicas, palestras. O senhor tem uma ideia? Tem uma empresa ali de Aquidauana, que ela é da UEMS de Aquidauana também. É um case de sucesso. Sim. Nesse caso, posso falar, né? Que é da UEMS, não sei se posso falar. Que é a Fantabio, que é de lá, muito legal, que é uma das empresas que recebeu o fomento da Fundect. Como que é? Ele fazia adaptação de fungos, de fungos que sobreviviam no frio e trouxe para cá, que é mais quente, né? E ele planta junto com várias culturas, com soja, milho, com hortifruti, e isso aumenta a produtividade de todas essas plantas. E aí, ele, através desse primeiro fomento da Fundect e a universidade dando todo o suporte para ele,
ele que é um professor doutor também da UEMS, e olha que legal, recebeu esse fomento, colocou um monte de aluno dele para participar dos programas de extensão de pesquisa, além dele fazer essa produção para o mercado, além agora ele recebeu um monte de rodada de investimento já de empresas gigantes aí do agro, além de tudo isso, foi produzindo artigo acadêmico, foi trazendo os jovens para ganhar bolsa. Então, todo mundo ganha, né, professor? Quando a gente consegue Todo mundo. pegar grandes profissionais, né, e ligar ao mercado, ligar à sociedade, né, devolver para a sociedade, né? Eu acho muito legal isso aí. Não, com certeza. E eu vou falar para você, nós estamos muito crescendo muito nos últimos anos, né? Isso aí é uma Bastante. coisa, é uma realidade de momento. Não era no passado e estamos muito bem, eu diria. E mais ainda, aí é outra coisa que eu gostaria de acrescentar, quando você menciona o pesquisador que daí ele fez a ciência e fez o artigo. É exatamente nesse sentido que pode até ser um indicativo da nossa atual realidade. Porque a partir do momento que eu consigo fazer um bom artigo, isso significa que eu tenho uma infraestrutura que me permite fazer uma boa tecnologia, atuar para fazer uma boa tecnologia, entende? E Sim. que não era assim, né? Então não sempre foi assim. Nós crescemos e nos tornamos com esta potencialidade, eu diria, de infraestrutura. Nós recebemos colegas aqui de outros países, ou quando a gente conversa, né, que são os nossos colaboradores, eles ficam invejados do que a gente tem, do que a gente faz, né, em termos de tecnologias, como você falou, dentro dos nossos laboratórios. Então, esse crescimento das academias, em termos de se preparar para ofertar um novo estudo junto com empresas, não sempre existiu. É uma realidade nossa de momento. Então, por isso que eu digo que nós estamos muito próximos de fazer esse fortalecimento, essa coisa acontecer agora. E aí eu já faço uma ponte, porque o que é legal, Hector, é que esta ponte pode ser feita por vocês, que são os egressos que estão já atuando ou estão tendo seus próprios negócios, que daí fica Sim. mais fácil no poder de convencimento do que a universidade pode oferecer, para além do Exatamente. aluno formado, né? Não, e é igual eu falei para o senhor, você imagina a gente fazer na semana acadêmica ou um encontro de network entre os engenheiros físicos mesmos. Quem puder ir, vai pessoalmente da UEMS, quem não puder, participa por videoconferência. E nisso, professor, a gente já posso colocar, eu preciso de tanto estagiário, ou tal pessoa precisa de tanto estagiário, e a gente vai trocando informações, vai se ajudando o curso. E, por exemplo, nós que fomos para o mercado, a gente tem uma visão de mercado muito maior, que pode agregar muito, né, para os jovens que Com querem ir para essa certeza, área, por exemplo, né? com Então, a certeza. gente participa mais, né? E eu acho assim, eu pelo menos gosto muito e acho que é uma maneira de devolver o que a universidade deu para a gente, né? Claro, claro. Não, você tem toda a razão, é isso mesmo. Para a gente melhorar ainda mais o nosso desempenho em desenvolvimento da nossa economia, a gente precisa ter isto mais fervilhando, o jovem, o recém-formado com a academia, pega os seniors e fazendo essa mistura é um ótimo caminho para a gente fazer coisas bacanas, né? E aí, assim, eu já aproveito e falo para você, como tenho falado para os colegas, os que nos antecederam aqui nesta conversa. Saibam que hoje a universidade tem muita abertura para isso. Você já está vendo, porque você já está dentro, inclusive, do Sim. Fundec. Nós queremos fazer isso, nós estamos aí nos organizando cada vez mais para ter essa oferta, para poder fazer uma oferta com o mercado, seja uma empresa de qualquer cunho tecnológico que faça já, desenvolva sua própria tecnologia ou não. O fato é que a gente tem que conversar. Então, esse estreitamento a gente tem que estar proporcionando que aconteça nos dias de hoje, né? Aí. Não professor, então, e eu acho assim, então, teve o pessoal que foi para a área acadêmica, teve o pessoal que foi para a área de vendas, teve o pessoal que foi para a área de automação, então olha como é vasto, né? E como são Sim, muitas opções. E aí sim. você pega, pô, o pessoal se reunindo de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, falando, trocando informações com os acadêmicos, isso vai trazer um crescimento muito grande, né, professor? Sem E é dúvida. isso que eu acho legal, assim, de fazer. E coloca à disposição também, né? Igual eu trabalho hoje com inteligência artificial para negócios e assim, é absurda a quantidade de oportunidades que estão surgindo e
eu fiz uma palestra sábado em Dourados para um projeto que chama Jovens de Sucesso, que eram jovens de 17 até 20 anos, e eu falei de IA para eles, né? Também essa minha palestra, mas, assim, eu bati forte no quesito o quê? A gente está vivendo a maior transformação da era, uma das maiores transformações da humanidade, maior do que até a própria internet. Muita gente não se tocou disso ainda, mas a gente olhando as ferramentas, como o mundo está mudando, a tendência para o futuro ao mesmo tempo que está acontecendo, vem 1 trilhão de oportunidades. Então, você pensa comigo, os alunos de engenharia se ligando nisso, né, enxergando isso, começarem a procurar as oportunidades, eles vão conseguir criar milhões de soluções, eles vão conseguir ter uma produtividade muito maior, eles vão conseguir ser profissionais muito melhores. E aí a questão de visão, né, visão de mundo, visão do que vai acontecer. E eu me coloco à disposição também, se o senhor quiser, ou ter alguma semana acadêmica, alguma coisa, a gente pode fazer um workshop, qualquer coisa nesse sentido. Eu posso convidar mais alguém para falar também, porque eu acho muito interessante. E eu me lembro em 2012, quando eu estudava, por exemplo, aí, 2012, a gente teve algumas ondas, né? Uma das primeiras foi ali em 2010, o smartphone. O smartphone surge, começa a surgir um monte de aplicativos. Essa onda, a gente estava na faculdade, mas infelizmente a gente não percebeu, porque a gente poderia ter feito algum tipo de aplicativo, né? Poderia ter trabalhado alguma coisa nesse sentido, alguma solução, porque era o hype, né? Assim, a população começou a usar smartphone, começou a ter o acesso rápido. E depois a gente teve uma onda em 2015, mais ou menos, que foi a onda de cursos, principalmente dos experts fazendo cursos, né? Depois até se banalizou muito, né, com o negócio de coach, mas tem muita gente séria também, né? A gente sabe. E foi uma onda também muito legal, que eu acho que a universidade também poderia ter feito muita coisa. Eu, né, dentro da universidade, quero dizer. Eu até falei, o Cristiano estava comigo lá na palestra, eu até brinquei com ele. Falei, pô, tava acontecendo esse negócio de aplicativo e coisa, e a gente tava jogando bola no Parque dos IPs. Então, a culpa foi nossa, né, professor? Mas, e é olhando essas ondas que a gente percebe as oportunidades. Aí hoje a gente tem a nova onda, que é a onda da inteligência artificial. E não é só o hype que está tendo, é algo que está mudando a humanidade. Então, assim, a universidade, né, é a visão que ela tem que ter para pegar essas ferramentas, pegar essas oportunidades e fazer. E ligando ao curso, eu acho que quem está assistindo é você ficar ligado com as coisas que acontecem. Professor, na minha palestra eu sempre falo o seguinte, ó, eu mostro uma foto tem um vídeo no YouTube, que se você entrar lá, tá lá, tem um cara falando assim, ó, compre pelo menos $1 de Bitcoin. Esse vídeo é de 2013. Aí tá todo mundo comentando, meu Deus, se eu tinha que ter comprado, por que eu não vi esse vídeo de 2013? O cara fala assim, pelo amor de Deus, compra $1 de Bitcoin. Hoje, $1 de Bitcoin, se você tivesse comprado naquela época, era em torno de 200, 300 mil reais. É claro que a gente não vai achar de novo esse ouro de ficar bilionário de uma vez. Não tem essa utopia. Eu entendo que não tem isso. Mas, assim, a gente tem que ficar esperto com as tendências, né? Com o que está surgindo e o que tá vindo, né? E eu fico feliz pelo senhor estar me contando que realmente a universidade mudou muito, né? Desde quando eu saí. A mentalidade, tá fazendo essas coisas. E você ter estrutura, né? E essa abertura com outras pessoas para fazer, né? Esse projeto mesmo que o senhor fez de falar com a gente, de perguntar nossas dores, de perguntar como que foi nosso processo de crescimento. Isso aí já gera um grande conteúdo para você analisar, melhorar. Quem está na faculdade tem um interesse de assistir, ver, muda a vida, impacta a vida das pessoas, né? Eu acho muito legal e dou parabéns ao senhor, porque poucos professores têm essa proatividade mesmo de fazer. Eu tenho certeza que não é a sua obrigação, mas o senhor que quis ir lá fazer e sabe o valor que isso tem. Sim, eu acho que é bom. Eu percebo que o jovem que hoje está na sala de aula, ele está querendo saber como vocês queriam saber. Então, naquela época de vocês, estudantes, a gente não tinha muito para quem perguntar. Mas hoje nós já temos vários de vocês que já estão atuando aí. Pode vir contar fazer a sua narrativa aqui e, de repente, motivar o jovem que hoje tem as dúvidas que vocês tinham, né? Então, acho que isso é legal e a gente está tentando esse projeto. Espero que a gente tenha sucesso mesmo aí para eles gostarem. Tem vários objetivos. O objetivo para o jovem que hoje está em sala de aula é para que ele se motive. Tem o objetivo daquele que ainda não se decidiu, de repente pode despertar o interesse, como você, de vir a fazer o curso de engenharia física. Por que não?
E mais ainda, um outro objetivo que a gente pode tirar de proveito é isso, que conforme a gente vai conversando, eu estou entendendo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão atuando, e obviamente nós podemos amarrar coisas, inclusive do que a gente pode oferecer da academia para o que vocês fazem, né? Quando você fala de inteligência artificial, nós também já estamos usando isso na nossa prática, para tirar um pouco da carga burocrática usando a IA, mas não só para isso. A IA hoje ela nos auxilia bastante, sobremaneira, inclusive, para a gente até organizar as nossas apresentações, aquilo que a gente tem o conhecimento, hoje a gente tem IA para isso, a gente tem IA para nos preparar ofícios que a gente tem que fazer, para encaminhar coisas que a gente sabe fazer. Está tudo ali, mas você tem que parar para fazer, ao passo que se você dá os comandos ali, você já consegue ter isso muito bem posto. As nossas reuniões, que temos que fazer atas de reunião, você não precisa mais ficar ali tomando nota, né? Você faz uma gravação. Coloca o robozinho para pegar nota, né? Exato, aí depois ela transcreve, você só corrige. Então, isso já é, de fato, uma realidade, já estamos incorporando, inclusive na pesquisa também, tem condições hoje da gente fazer. Eu fui até convidado também para fazer uma fala no final do mês, como a gente pode usar a IA em nosso benefício na própria elaboração dos nossos trabalhos científicos. Então, eu já tenho IA que eu consigo fazer consultas específicas para as respostas que eu quero dar em várias partes de um texto que eu estou elaborando. Então, tem IA que me traz ali aonde aquela pergunta, ou próximo àquela, foi abordada em outros trabalhos, ela já me diz aonde está, eu já leio o material, entende? Porque antes a gente fazia como? Pesquisas por palavras-chave. Então, muito difícil, muito mais demorado, né? Muito mais demorado, pouco objetivo. Uma pesquisa de uma palavra-chave te dava lá 1000, por exemplo, encontrei 1000 artigos, pô, aí é complicado, você entende? Aí você tinha que ter outros critérios de seleção. Se você sabe fazer uma boa pergunta que você quer responder, ela te dá uma boa base em unidades de artigos e mais, artigos que melhores abordaram aquele assunto que você quer. Então, já simplifica bastante para você ter a leitura primeira, se você não tem, e a partir daquela buscar por outras. Então, a IA acelerou muito nesse aspecto, né? E assim, só que eu tenho que te falar, eu acho, Hector, talvez não, eu tenho certeza que eu não sei tanto quanto você dessa parte de IA, mas o que eu percebo, como você falou, nessa questão da novidade, talvez da humanidade, uma de grande impacto, eu também acredito nisso, também eu não acredito que ela é tão inteligente assim como se deve, né, ou como se apresenta, mas não é essa a confusão ou a briga, mas o que a gente tem que entender é que gerações diferentes podem fazer interpretações diferentes e com isso termos mais atrasos na evolução do que a gente poderia ter, se não fosse. Vou te dar exemplos. Eu acho que eu tenho colegas que um pouco mais à frente de mim na carreira profissional, que esses já relutam mais para fazer uso da IA. Eu diria que da minha geração, no meu entorno, nós já somos mais, assim, susceptíveis a entender. A gente está nessa. E para baixo, com certeza, eu já não tenho dúvida. Então, eu costumo falar aqui para o professor Luiz, né, que você conhece também, meu amigo, eu acredito que nós estamos bem numa interface. Para baixo da gente, todo mundo quer usar. Para cima, nem todo mundo. Então, nós estamos... não, para cima, se você sentar para conversar, você não vai ter adeptos tão cedo. Como a gente não tinha na época do celular, né? Teve muita gente que relutou pra caramba para ter celular. Então, até os avós agora usam celular, né? Então, mas levou um tempo, mas aconteceu. Levou um tempo, né? Mas o IA também vai caminhar nesse sentido, entende? Quando as pessoas perceberem, eu falo para o Luiz que quando perceberem, nós já vamos estar com conhecimento de IA aí muito, muito bom já em nosso benefício. Você vai estar com um robô, professor, um robozinho. Em vez de você comprar um celular, você vai comprar um robozinho que ele tem o ChatGPT nele. Aí você vai falar
fala para ele, me ensina alemão. Aí você vai começar a falar alemão com ele, vai te ensinando. Pois É o que é. se caminha, né? Mas É. assim, só trazendo ao curso isso, eu quero dizer o seguinte, quem estiver assistindo e tudo, então se você vê que eu trabalho com IA e negócio, que eu trabalho na Fundec, que eu trabalho com negócio, se você tiver uma dúvida, fala comigo, pode me mandar uma mensagem. Você tem uma Sim, abertura legal. muito grande, porque só o fato de você estar fazendo o mesmo curso que a gente fez, quer falar sobre vendas, fala com o Cristiano, fala com o Wellington. Quer falar sobre pesquisa, fazer mestrado, doutorado fora, fala com o Lucas. Segurança do trabalho, hoje o Nigel é um engenheiro de segurança do trabalho da multinacional. Assim, então, talvez seria legal levar isso para os alunos, que eles já têm essa cadeia de contatos. Sim, Para a hora que quiser, eu tenho certeza que qualquer um, que se eles mandar mensagem, todo mundo vai responder eles. Então, isso. tanto para pedir estágio, ou para pedir dica, ou para perguntar se vale a pena seguir essa carreira e o que tem que fazer, e daí você encurta demais seu caminho. Quando você vê uma pessoa que já percorreu aquele caminho e pergunta para ela. E nesse caso, a gente tem um acesso dentro da faculdade, foi muito bom, que se criou grandes profissionais. Eu já vi também que tem vários calouros nossos que estão na área de programação, né, que estão Sim. em grandes empresas. Então, quem quer seguir essa área, pô, que maravilha você ir lá e falar com a pessoa e ela te dá esse feedback, de mostrar esse caminho, como é que é, né, professor? Não, igual você Sim. falou, na nossa época a gente não tinha com quem conversar, porque não tinha os veteranos, agora tem, né? Então, Exatamente. Não, eu estou gostando muito dessas suas sugestões. Eu acho que a gente tem que começar a organizar mesmo isso aí com vocês, veteranos, e fazer essa mistura. Vocês, veteranos, com os novos, atuais, e nós, professores, a gente tem que estar é, mais em encontro, mais em comunicação, a né? gente, você pode classificar, por exemplo, tem quem trabalha com vendas, o Wellington, não sei quem, não sei quem. Quem trabalha com IA, Hector, gestão e inovação. Quem trabalha com programação, quem trabalha com automação. Aí você tem uns nomes em cada um dos tópicos de Isso, áreas de atuação. isso. Aí, esses nomes, se um aluno quiser trabalhar nessa área, ele já tem um grande acesso. Ele pode ter um emprego, às vezes, que o cara vai conseguir contratar ele, porque Claro, a gente sabe que o ser humano, quando você tem indicação, é muito mais fácil de você entrar numa área. E quando você com tem alguma certeza. coisa que liga você já tem esse quebra-gelo, já foi. Então, É, né? Hoje até, professor, te digo mais, com essa IA aí, ó, dá até pra gente fazer 5 minutos, a gente faz um aplicativo aí que vai é, classificar todo mundo tendo esses dados e faz essa ligação. E aí, quando um calouro quiser, por exemplo, alguém que trabalha com automação, energia solar, o Paulo, por exemplo. Então ele vai falar com o Paulo. Fala. E vai ser bom. E todo mundo tem certeza que ninguém vai negar a informação, negar conversar, né? claro, claro, claro. E você sabe que a IA tem me ajudado, inclusive, a trabalhar com algoritmos dentro do próprio Excel, que é uma Sim. ferramenta que a gente usa. E aí O você. Copilot? Pô, exatamente. Então, é questão do seguinte: se usar em benefício, né? Quer dizer, se você tem que ter um problema para usá-la. Eu falo para os alunos assim: tá errado se você sentar na frente do computador, abrir IA e falar o que eu vou pedir para ela fazer para mim. Aí eu acho que isso é errado. Você entende? Você tem que estar procurando por ela já com o propósito, para fazer uma Você boa tem que pergunta. comandar ela não pode te comandar, né, professor? Exatamente. Tem que fazer as boas perguntas para ter as boas respostas. Né? Eu penso assim. Então é assim que eu tenho atuado com ela. Esse fantasma, para muitos, já não é mais para mim. Fico Não, contente de com saber. certeza, né? Não tem como, né, professor? E também, você está dentro da universidade, está vendo essa mudança, né, das coisas, do mundo, você não pode Sim, parar no tempo, né? E outra, o senhor tem contato com a outra geração, né? Igual o pessoal que entrou agora já não é mais a mesma geração, eu nasci em 92, né? Aí o pessoal já nasceu nos anos 2000, acredito, né? Mais até, né? Então, já sim, igual sim. o senhor falou, é uma maneira de conversar diferente, é uma maneira de se expressar diferente, é uma maneira de interpretar o mundo como é diferente, porque cada um viveu uma coisa diferente do outro, né? Sim, Então, tem que se adaptar nesse sentido, né? sim, sem dúvida. Constantemente. Eu acho que é legal que a gente está falando o tempo todo disso, que isso envolve aprendizado, né? A gente não fecha as portas, né? O próprio IA, vocês não aprenderam nada de IA no seu curso na época, não, nem existia muito, não existia mesmo assim, tanto quanto Mas é te dou um hoje. exemplo. A gente teve a matéria, por exemplo, de física computacional Sim, e uma matéria de automação, que era o professor Dalton que dava. A gente fez algoritmo. E eu lembro que a gente penou pra caramba para aprender o algoritmo. E o meu irmão, por sorte, era cientista da computação, ele ensinou a turma inteira para fazer o algoritmo. Mas vou te falar, o raciocínio lógico em aprender algoritmo é fantástico. Mudou a minha vida, assim, no sentido. claro, Hoje, eu pego uma linguagem de programação, um fluxograma de trabalho, é tudo na base do algoritmo
do básico, que a gente programava o básico em C++, bem o básicozinho, mas esse básico mudou a minha Com vida, por certeza, exemplo. com certeza. Você sabe organizar o arranjo do algoritmo que você precisa. Então você Isso. faz a melhor organização do que você precisa para ela fazer para você, né? Para você pedir para ela, né? A melhor combinação. Isso é o que o curso proporciona. Legal demais, Hector. Estou gostando do que a gente está falando, estou pegando algumas ideias aqui e já estou anotando, né? Para a gente Não, com ver se a gente certeza. toca para Eu frente. falei pro senhor, eu gosto de dar palpite nas coisas, então se me perguntar, eu dou muito palpite. Pode dar, é sempre bem-vindo. Algumas eu estou anotando aqui e a gente vai tentar conduzir isso aí para projetos. Eu acho que isso é legal. O Hector, saindo um pouco, já finalizando aí, que a gente já está conversando aí mais de hora, e o pessoal vai ficar. Senão eles vão desistir de assistir a gente, mas eu acredito que Eles vão não. ter que acelerar depois para assistir. Acelerar, aumentar a velocidade da voz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Primeira, de tudo que a gente conversou, eu estou bastante satisfeito com isso. Tem alguma coisa que eu não tenha tratado, não tenha abordado, que você acha que poderia falar sobre a sua carreira acadêmica e atuação profissional? Eu acho que eu abordei bem, né? Assim, eu quis principalmente focar em como a gente acaba pivotando na nossa carreira, né? Pivotar é um termo que a gente usa para quando você muda, né? Uma empresa, por exemplo, ela vende pizza, daí ela não tá dando certo, ela pivota. Às vezes começa a vender esfirra e muda o nome, e a nossa vida é como um negócio, né? A gente acaba Sim, muitas vezes mudando. Então, durante a engenharia física, como algo específico, eu fui mudando, por exemplo, eu trabalharia primeiro com segurança do trabalho, quer dizer, primeiro eu fui fazer o mestrado em engenharia agrícola, não deu certo, eu seria pesquisador inteiro, né? Depois fui para certo. segurança do trabalho, e depois fui para o mundo dos negócios, e aí hoje estou com consultoria e tudo, então para você ver como que o mundo, como que é dinâmico, né, a profissão do engenheiro físico, e como que você pode mudar, mas o mais legal é que você atua tranquilo ali dentro. Você consegue ter uma base muito grande de conhecimentos e te proporciona isso a faculdade. Assim, a única coisa que eu dou de dica mas se você sabe mais ou menos do que você gosta desde o começo, já comece a estudar desde o começo, seja um grande profissional. Porque se eu descobrisse, por exemplo, que eu gostava de IA nesse sentido, eu continuar e começar a estudar IA lá em 2015, hoje eu seria um profissional que estaria muito acima do que eu estou hoje. Mas não tem como a gente Certo. adivinhar essas coisas, né? Mas a vida é assim, né? A gente vai mudando, vai tendo esses conhecimentos e o que faz diferença, né? Vai E também, professor, aproveitando. uma coisa que é Aham. legal, que eu acredito que a pandemia acabou matando muito essa questão de eventos e congressos e tudo, e é o pessoal organizar isso mesmo, sabe? É entrar, ir lá na linha de frente, organizar, fazer um workshop, fazer uma festa, fazer uma. A gente fazia, por exemplo, festa com o pessoal da engenharia ambiental, a gente era bem unido, porque era a primeira turma de engenharia ambiental, a primeira turma de engenharia física. Então a gente queria muitos amigos ali, a gente queria network, quando a gente começa a buscar patrocínio, quando a gente começa a organizar eventos na universidade, você começa a falar com professores, você começa a amadurecer como ser humano. E isso vai fazer total diferença para você no futuro. Com E certeza. então, acho que basicamente isso, assim, um conselho se eu poderia dar para a galera que está na faculdade ainda, né? Não, ótimo, é isso mesmo. A gente está aqui para isso, para fazer um retrospecto da sua carreira, né? Desde a época de academia até o momento, e é lógico deixar aí uma orientação, uma sugestão, um encaminhamento, né? Eu acho que a gente abordou muito bem isso aí, você já falou. Tem alguma coisa particularmente sobre o perfil de engenheiro físico que a gente não abordou, que você gostaria de abordar? Seja, porque a gente falou uma coisa que eu acho que se não ficou clara para o aluno, a gente pode resgatar. Talvez aquela preocupação de tentar entender o que o profissional vem a fazer, eu acho que ela não deva existir, porque a Exatamente. preocupação em excesso ela pode atrapalhar. E como você falou, se o aluno estiver disposto a acompanhar, pegar a crista de ondas que for aparecendo, e se não precisa ficar preocupado, tente fazer bem feito o curso, né? Por aproveitar o que o curso oferece. E o que vem a fazer profissionalmente, eu acho que isso aí vem a calhar com base em tudo que você foi juntando no quebra-cabeça da formação. Seria mais ou menos isso, não? Que a gente está deixando de mensagem para eles?
Exatamente, essa era a grande pergunta, né? O que faz o engenheiro físico? É a maior pergunta que existe no curso da história. E hoje, eu entendo muito fácil para mim até, porque depende de você. E aí o mais importante é você fazer o curso bem e entender o que você gosta, porque é um curso que te possibilita atuar em várias áreas. Você pode fazer concurso, você pode trabalhar com venda, você pode trabalhar com automação, você pode trabalhar na área acadêmica, você pode dar aula. Então, isso que é legal. E não é igual, por exemplo, às vezes, engenheiro civil, né? Aí já é algo mais direcionado. A nossa engenharia é diferente. E, cara, se você for pensar, né, professor, o avanço cada vez maior da tecnologia, isso aí te possibilita muito melhor até, porque você pode atuar em várias áreas. E outra coisa, como eu falei para o senhor, que vale a pena ressaltar, sempre que eu vou atender empresas, tanto no Sebrae, quando eu falava, você é formado em quê? Engenharia física, os caras falavam, caramba, já me dava autoridade. Na dinâmica de grupo, falar, pô, né, apesar de falar, pô, o cara é bom, porque assim, você conseguir se formar num curso desse é difícil, já existe essa mística, então você tem que aproveitar ela a seu favor. No Sim, Sebrae, na Fundex, quando eu chego e falo, mas o que você é? Aí o cara acha que às vezes é formado em outra coisa, você fala, não, eu sou formado em engenharia física. Aí o cara já te respeita, assim. Para mim, a área de atuação é fantástico, sempre foi muito bom. Assim, então, para certo. você ver, não estou trabalhando especificamente com física, mas isso me dá autoridade no mercado que eu tô, me dá autoridade Claro, na empresa que eu tô. E não só claro. autoridade, né? Me deu um crescimento intelectual que me possibilitou atuar em qualquer área que eu quisesse. E foi o que aconteceu comigo. Queria ser engenheiro de segurança do trabalho, aprendi, fiz o curso, o CREA, eu queria o CREA, eu tive o CREA. Aí eu cancelei porque eu não usava. Mas aí eu quis trabalhar com vendas, com coisa, me deu a possibilidade. Eu posso fazer concurso, posso fazer um monte de coisa. Então é muito bom. Vale muito a pena, né? Fazer Legal. esse curso, mas igual o senhor falou, é difícil, mas você tem que pagar o preço das coisas, porque para a gente ter essa evolução intelectual, e não é só intelectual, é uma evolução de experiência de vida. A universidade traz isso para a gente, né? Por isso que eu falei Claro, que é legal essa questão de fazer eventos, de participar de workshop, desse tipo de coisa, porque você, como ser humano, vai crescer muito. com E certeza. além da profissão, a coisa mais importante que tem é você, como ser humano, ter essa experiência, né? Virar um profissional completo, né? Não só profissional. Claro, claro. Sempre aprendendo, não é, Hector? É outra mensagem. Exatamente. Não Sempre pode parar. aprendendo. Não pode parar. Cara, que bom. Gostei muito de te ver, assim, dessa conversa boa aqui. A gente vai chegando ao fim, então, do nosso programa, desta gravação. A gente vai poder fazer outros, sempre que vocês que já passaram por aqui tiver novidades, alguma outra coisa, eu vou sempre tentar manter o contato de vocês para que a gente possa ir conversando aí mais vezes. E essa questão dos eventos, eu vou levar isso para a coordenação, da gente poder organizar um evento com vocês, inclusive agora que a gente está completando 15 anos da Muito primeira legal. turma, eu acho que a gente poderia fazer, se não ano a ano, talvez fique mais difícil, mas em blocos de 5 em 5 ou um tempo menor, alguma coisa assim, mas não perder vocês de vista. Eu acho que isso que é importante e a gente vai proporcionando aí para os jovens, os novos, aí sempre esse networking proporcionado pela própria universidade, feita com os seus próprios egressos, né? Dos seus acadêmicos de hoje com os egressos de ontem. Eu acho que isso é legal. Hector, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Quiser fazer as suas últimas palavras aí, alguma coisa que a gente não tenha feito, ou Então, falado. eu agradeço o senhor e deixo assim também a minha admiração pelo o senhor estar correndo atrás, que esse tipo de conteúdo, de coisa, ele impacta a vida dos profissionais, das pessoas e vai mudar o caminho deles e deixar claro para vocês que uma das coisas mais importantes que tem dentro desse sentido são as conexões, como eu falei. Se você quer trabalhar em uma área e já tem um engenheiro físico ali que fez a mesma universidade que você viu no programa, manda mensagem, fala com ele, o cara vai te abrir caminhos, ele vai encurtar caminhos para você. Essa é uma coisa, assim, a gente tem que entender o poder das conexões, é muito grande. E nesse caso vai ajudar muita gente. E outra coisa também, deixo também, fica à disposição do senhor, se o senhor quiser um dia fazer um programa de IA para engenharia física, alguma coisa, a gente pode fazer. Eu me coloco à disposição as ferramentas que dá para usar, como que a gente poderia ter ideias novas, de prototipar novos tipos de negócio, de prototipar pesquisas, porque hoje a gente já tem vários softwares que programam na hora, em minutos você já tem um protótipo de alguma coisa. Então, o modo de
ensinar, ele já mudou completamente. E se a gente puder passar para os alunos, com certeza eles vão conseguir aplicar e ter uma produtividade muito maior. Me coloco à disposição, se o senhor quiser fazer um programa, se o senhor quiser fazer presencial aí, eu gosto de falar. Então, se me chamar, eu vou. Não, combinado, vamos sim. Eu vou organizar as ideias aí e a gente vai se falando, tá bom? Combinado. Valeu, professor. Muito obrigado, Hector. Boa sorte e sucesso para você aí na sua carreira profissional. Espero que você sempre conquiste tudo que você planejar, traçar para você, para sua família. Muito boa sorte e saiba que nós estamos sempre aqui dispostos mesmo a estar com vocês no que a gente puder ajudar, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu. Aí você que Até mais. está aqui nos acompanhando, até mais, ficou até agora, agradecemos e lembramos então que toda semana nós vamos estar aqui conversando com o egresso da Engenharia Física. Se vocês quiserem fazer contato com cada um dos nossos entrevistados, né, nós vamos colocar sempre aqui o Instagram ou alguma forma que vocês possam encontrá-lo, bater papo, tirar mais dúvidas, conversar um pouco mais ou tratar alguma coisa, algum assunto desses que a gente não abordou aqui. Fica então aí já o convite, obrigado, agradeço por estarem aqui, terem ficado até agora, e já o convite para vocês se inscreverem no nosso canal. Isso é importante para nós sentirmos como que está sendo a aceitação desta oferta que nós estamos montando aqui exclusiva para vocês. E aí, então, na próxima semana, outro convidado. Nos aguarde. Até a próxima. Tchau, tchau.